No dia de Pentecostes, inaugurou-se uma nova fase no relacionamento do Espírito Santo com a humanidade. Esse acontecimento também demarcou o início da capacitação sobrenatural, o revestimento de poder, para que a Igreja cumpra eficazmente a grande comissão que nos confiou o Senhor Jesus, tendo início um relacionamento do Espírito Santo com a humanidade. O Espírito Santo, ele trabalha no coração e na mente do homem, para que este se renda a Cristo, pois é da vontade de Deus que todos, sem exceção, sejam salvos, como diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 4. O Senhor Jesus ensinou que um dos trabalhos do Espírito Santo é justamente convencer o pecador dos seus erros, dando-lhe o entendimento necessário para que creia e se arrependa, sendo assim vivificado espiritualmente. O Espírito Santo operando nos nossos sentimentos e nas nossas vontades. O convencimento intelectual do homem não é suficiente para salvá-lo e receber a Cristo. Por isso, na esfera das emoções, é preciso que o pecador seja encorajado pelo Espírito Santo a inclinar-se às coisas espirituais, levando o homem ao arrependimento e a decidir-se por Cristo. Stanley Orton, teólogo pentecostal, afirma que esse trabalho do Espírito Santo é chamado de a doutrina da vocação ou do chamamento. Estejamos certos de algo muito importante. É Deus, mediante o Espírito Santo, que dá o primeiro passo em direção ao pecador. Todavia, é bom lembrar que ele não restringe a liberdade do indivíduo e respeita o nosso livre-arbítrio. O Espírito Santo e a nossa adoção, né? Sem a ação do Espírito Santo, jamais seremos adotados pelo Pai. Segundo Romanos 8,15. Adotar significa pôr como filho. Após decidir pelo Senhor Jesus Cristo, né, nós passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. A partir desse momento, inicia-se o processo de falar e agir e com conformidade com a palavra de Deus. A boa notícia é que não estamos sozinhos. O Espírito de Deus fortalece-nos e ajuda-nos também nessa nova etapa da vida. O Espírito Santo, ele age na vida do crente. A sua presença é constante, né? Como acabamos de verificar, vemos após a convenção o Espírito Santo continuar a trabalhar em nossa vida, aperfeiçoando-nos o caráter, moldando-nos a personalidade e controlando-nos o temperamento. Isso é ser cheio do Espírito Santo, segundo Efésios 5,18. Sem essa presença e companhia constante, não seria possível ao crente viver de maneira fiel na presença de Deus. O desenvolvimento da lição que o Espírito Santo nos dá, assim como o processo de adoção, não termina com o ato em si. É nesse momento que tudo, de fato, se inicia, né? A partir daí, o crente ele vai ser cheio do Espírito Santo, né? E esse enchimento se dá por meio do Espírito, como já se diz a palavra, cheio do Espírito Santo.
Paulo ensina que devemos manter-nos sempre cheios do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo ou deixar que o Espírito Santo nos encha significa ser controlado, governado e guiado por Ele, como filhos de Deus, né? E isso teve início com o batismo com o Espírito Santo, né? Então, o batismo com o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos é um fortalecimento para que o nome do Senhor ele venha a ser divulgado para a glória de Deus.